Olá! Este vídeo é uma série de vídeos que eu irei fazer aqui no canal a respeito dos defeitos do negócio jurídico. Eu vou falar dos defeitos porque eu já conceituei, você já sabe o que é o negócio jurídico, nós já esprememos e exaustivamente trabalhamos com o conceito de negócio jurídico. Eu já falei sobre a escada pontiana, onde eu elenquei os degraus da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico. Avancei falando sobre as nulidades absolutas e também relativa. Pessoal, agora é hora de falarmos dos defeitos do negócio jurídico. O negócio jurídico não é a manifestação de vontade do agente destinada a produzir um efeito que ele ambiciona e que o direito protege? Pois bem, para que esta manifestação possa surtir efeitos, é necessário que ela se estabeleça sobre dois pilares centrais, dois pilares basilares, que segundo o grande doutrinador Emílio Betti, uma autoridade sobre a teoria dos negócios jurídicos em todo o mundo, ele destaca que o negócio jurídico ele é assentado no pilar da liberdade e também da autorresponsabilidade. Liberdade porque, ao manifestar a vontade, esta vontade deve ser totalmente desvinculada de influências externas. Ela não pode ser manipulada, ela não pode ser enganada, ela não pode ser eivada de engano, de equívoco, não. A liberdade para contratar é a vontade livre que, uma vez externada, vai desaguar na autorresponsabilidade. Por quê? Assim que o contratante exterioriza a sua manifestação, a sua vontade, pessoal, automaticamente ele se vincula àquilo que ele manifestou, de modo que ele estará obrigado àquilo que ele mesmo propôs. Olha aí, a autorresponsabilidade. Portanto, o negócio jurídico ele está vinculado, ele está, digamos, embasado sobre estes dois grandes pilares, a liberdade e a autorresponsabilidade. Se a liberdade, de algum modo, ela é manifesta eivada de vício, ora, este negócio não pode vincular aquele que manifestou. Se ele manifesta uma vontade defeituosa, então ele não poderá estar vinculado e obrigado àquilo que foi manifesto. Por isso que a vontade tem que ser livre. É exatamente neste ponto que entra em cena os defeitos do negócio jurídico. Porque os defeitos do negócio jurídico, eles nada mais são do que influências, do que vícios, do que perturbações à vontade de alguém que acaba exteriorizando esta vontade. Veja então que a manifestação será divorciada da vontade real do agente. Os defeitos do negócio jurídico se subdividem em duas categorias de vícios: os vícios sociais e os vícios do consentimento. Os vícios do consentimento nós vamos trabalhar aqui porque eles são influências na vontade do cidadão, na vontade da pessoa, que acaba exteriorizando de modo diverso daquilo que de fato ela queria. Nós teremos, portanto, o erro, dolo, a coação, estado de perigo e a lesão. No vício social é diferente, porque o vício social não é bem um engano, não é bem uma vontade divorciada da manifestação. Não, no vício social nós teremos a participação inclusive de terceiras pessoas que usarão do negócio jurídico para causar prejuízos a outra pessoa. Então aí nós teremos como vício social a fraude contra credores e a simulação. Só que a simulação nós já estudamos, tanto a relativa como a absoluta, quando falamos das nulidades. Eu vou conversar contigo também nessa série de vídeos sobre a fraude contra credores, que é um vício social. Então vamos dar volume na aula? Vamos lá, vamos começar? E eu vou começar destacando com vocês o primeiro vício do consentimento, que está lá no artigo 138 e seguintes do Código Civil. A figura do erro. O erro, que está lá estampado no artigo 138, a primeira figurinha, né? O primeiro defeito do negócio jurídico. O erro nada mais é do que quando a pessoa tem uma falsa percepção da realidade. Pessoal, dizer que tem uma falsa percepção da realidade significa que ela projeta a sua manifestação sobre determinada situação jurídica, sobre determinado objeto, ou características, ou pessoa, ou negócio, ou ainda sobre o direito. Porém, essa projeção que ela faz e manifesta a sua vontade é eivada de equívoco, é eivada de uma falsa percepção da realidade. Há quem diferencia o erro da ignorância, dizendo que o erro é esta falsa percepção e a ignorância é o desconhecimento do conteúdo. Mas, pessoal, o nosso Código Civil, modéstia à parte falando, ele não faz qualquer diferença. Então, para nós, tanto faz falarmos em erro, falarmos em ignorância, se há o conhecimento prévio, se não há, tudo a mesma coisa, redunda na figura do erro. E quando a pessoa exterioriza a sua vontade eivada de erro, vale dizer aqui, de uma falsa percepção da realidade, este negócio pode ser invalidado.
Mas pessoal, para que o erro de fato contamine o negócio jurídico, ele precisa cumprir com 2 requisitos. Ele precisa ser um erro substancial e, além disso, um erro excusável. Dizer que o erro ele é substancial significa que esta falsa percepção que é exteriorizada na manifestação deve recair sobre o objeto, sobre a sua essência. Eu quero comprar um relógio de ouro, vou até uma joalheria, chego lá sem auxílio de ninguém, olho na vitrine, apanho um relógio dourado, pago a quantia, vou embora. Quando levo para avaliação, é um relógio de bronze, não é um relógio de ouro. Ora, eu solitariamente, isoladamente, sozinho me equivoquei. Olha aí o erro. O erro, pessoal, eu tive uma falsa percepção da realidade e foi um erro substancial ou ainda essencial, como chama a própria literatura do Código Civil. Veja, substancial porque recaiu sobre sobre o próprio objeto, nesse caso, e as suas qualidades. Ora, se eu soubesse que se tratava de um relógio de latão, de bronze, só por ser dourado, eu não teria celebrado esse negócio jurídico. Logo, eu poderei muito bem pedir a invalidação. Mas é necessário que, além do erro ser substancial, ele também tem que ser excusável. Dizer que o erro é excusável é dizer que o erro ele é desculpável. É a criação, daquela ficção jurídica do homem médio. Qualquer pessoa do povo de discernimento comum, razoável, mediano, no meu lugar, teria errado também. Logo, quando eu substituo a pessoa do contratante pela figura do homem médio e verifico que ele também poderia incidir naquele equívoco, pessoal, pronto, está preenchido. O erro ele é desculpável, o erro ele é excusável. Então, se o erro é excusável e ele é substancial, eu terei a possibilidade de invalidar este negócio jurídico em razão deste defeito, porque a minha manifestação saiu distorcida da maneira como eu objetivava, como eu queria. Tudo bem? Aqui eu só preciso fazer uma ressalva contigo, porque parte da doutrina moderna diz que esse pressuposto da excusabilidade já caiu por terra. E o que vale hoje é nada mais do que a teoria da proteção da confiança. Eles dizem que aqui, na verdade, pouco importa a figura do homem médio. O que impera aqui é o aspecto da cognoscibilidade. Tinha que ser cognoscível no momento em que há a celebração do negócio jurídico. Mas o que significa isso, professor? Significa dizer que no momento em que o agente manifesta aquela vontade, já pode invalidar o negócio, pois existe a proteção da confiança. Pois já haveria, digamos assim, a presunção do conhecimento da parte contrária, que está de boa fé, de que eu estou eivado de defeito. A minha manifestação ela é defeituosa. Logo, eu poderei pleitear a invalidação do negócio em razão do princípio da proteção da confiança, que parte do pressuposto que todo mundo em uma relação jurídica está de boa fé. Pessoal, agora que você já sabe o conceito de erro, eu vou avançar para a classificação. Porque o erro ele tem 5 classificações, Ele pode recair sobre o objeto, sobre a substância, sobre o negócio, sobre a pessoa e sobre o direito. Sobre o objeto, nós falaremos o erro sobre o objeto, ou error in corpore, quando a manifestação recai de modo enganado, de modo, digamos, defeituoso sobre um objeto. Você quer adquirir o imóvel A, acaba adquirindo o imóvel B. Pela fotografia, você acreditava que determinado imóvel que você gostou está numa excelente localização. Quando você adquire, você vê que ele está numa péssima de uma localização. Ao invés de imóvel A, o imóvel B. Ao invés de uma boa localização, uma péssima localização. Aqui recaiu o erro sobre o objeto. Nós temos ainda o erro sobre a substância, ou um erro sobre a qualidade essencial do objeto, que é o error in substância. É aquela questão do relógio, Você não se engana que você quer o relógio, porém as características do relógio é que são trocadas. Aqui você não erra o objeto, você acerta, porém a qualidade, ou seja, a substância do objeto é que recebe uma declaração errônea. Você vai lá fazer a compra de uma tela acreditando que aqueles girassóis foram pintados por Van Gogh. No entanto, a hora que você adquire, paga o preço, você descobre que não. É pintado por um artista amador. Ou ainda, você vai comprar um tênis da Nike, por exemplo, que tem o símbolo, quando você chega em casa, aquele tênis é falso. Você se enganou. E você se enganou sozinho.
Ainda nós temos, já falamos sobre o erro sobre o objeto, o erro sobre a substância, vamos falar agora o erro sobre o negócio. Quando há, pessoal, o engano sobre o negócio, há uma falsa percepção sobre o negócio que você está celebrando. É o erro de negócio. Você acredita que está celebrando uma doação, mas na verdade é uma compra e venda. Você acredita que está recebendo o apartamento incomodado do seu sogro para passar uns dias por lá, recém-casado, né? Mas não. É um contrato de locação, dá 6 meses ele te liga cobrando aluguel. Veja, você incidiu sobre um erro sobre este negócio. Vamos agora avançar, falar sobre o erro sobre a pessoa. É quando nós temos o erro in persona, a manifestação enganada, né, melhor dizendo, ela recai sobre uma pessoa. Você se engana acerca de uma pessoa. Você contrata, portanto, uma modelo para ilustrar a capa da sua revista. Contrata. No entanto, quando chega aqui, você vai buscar no aeroporto, é a irmã gêmea univitelina. Você no testamento quer premiar uma pessoa, dar uma recompensa por um salvamento, porém, quando vai se receber essa recompensa, é uma pessoa com o mesmo nome, os mesmos dados, que não teve qualquer relação, nem sabia que você tinha sido salvo. Error aqui in persona. Por fim, pessoal, o erro de direito. O erro de direito é quando há um engano, há uma falsa percepção da realidade sobre a interpretação de uma norma, a aplicação de uma norma. Aqui você deve lembrar que a ninguém é dado se esquivar, né, deixar de aplicar a lei alegando desconhecimento. Aqui é a lei, não é desconhecimento. Aqui, na verdade, é um engano, pessoal. Um engano que a pessoa pratica pelo desconhecer ou ainda mesmo por uma falsa interpretação que ela faz. É o que acontece no dia a dia das empresas que recolhem impostos. Né? Nós sabemos que mensalmente várias alíquotas de impostos são alteradas, seja impostos estaduais, até mesmo da União, federais. Pessoal, neste caso, a pessoa pode muito bem dizer que se enganou e exigir o quê? A quantia de volta. Eu gosto muito de falar do erro sobre direito naquele caso em que a pessoa compra um terreno e aí ela vai edificar uma casa. Quando ela vai edificar uma casa naquele imóvel, percebam, ela não pode edificar, porque incide sobre aquele imóvel alguma afetação, algum decreto municipal dizendo que parte daquele imóvel não pode ser tocado. Ora, houve um erro sobre direito. O cara, o titular, o comprador, né, é de outro estado, mal sabia que lá na beira da praia, naquele imóvel, não teria como utilizar 100% do imóvel. Agora é tarde, ele vai ter que invalidar. É o erro sobre direito. Então, avançando, pessoal, já falamos do conceito, já falamos da classificação. Quero afunilar um pouquinho e tratar do artigo 140 e 141 do Código Civil. O 140, ele fala que o falso motivo irá viciar a declaração de vontade quando ele é expresso. O falso motivo é a causa, é a motivação, aquilo que fez com que a pessoa celebrasse negócio jurídico. Se a pessoa ouviu dizer que em determinado lugar iria abrir um resort e ela acaba comprando um imóvel logo à frente, na expectativa de montar uma pousada para receber as pessoas, os turistas, e com o passar dos dias ela verifica que nada daquilo irá acontecer, ora, ela se enganou sozinha. E perceba que se tiver consignado nesse contrato este engano, estou comprando imóvel, pois aqui construirei uma pousada, veja, está constatado, consignado essa motivação, poderá haver a anulação do negócio jurídico. É causa de invalidação também por ser nulidade relativa. O 141 ele trata da transmissão errônea, né, da vontade por meios interpostos, ou seja, vai ser anulável quando se vale por meios interpostos. Professor, o que é meio interposto? Meio interposto é qualquer modalidade, pessoal, que não seja a pessoal do titular. Pode ser por meio de mensagem, por telefone, por e-mail, por fax, etc, etc. Vários meios interpostos. Um anúncio no jornal. Ora, se lá você lança a mensagem que você quer comprar determinada coisa, mas ao invés de sair compra, escreve-se vende lá no jornal, alguém resolve fazer a compra e forçar essa compra, você pode demonstrar que houve aqui um erro por causa do meio interposto. Você queria, na verdade, comprar e não vender nenhum imóvel. Tudo bem? Maravilha? Vamos avançar um pouquinho mais porque eu preciso falar contigo sobre os erros acidentais. Nós temos o erro substancial. Ele recai sobre o objeto, sobre a substância, ele recai sobre a pessoa, ele recai sobre o direito, ele recai sobre o negócio. É o erro substancial que invalida o negócio jurídico. Porém, pode ser que algumas características secundárias do negócio sofram alguma influência dessa manifestação defeituosa. Aí é quando nós falaremos de erro acidental. O erro acidental, ele, em hipótese alguma, autoriza a invalidação. Ele simplesmente vai autorizar a convalescência do negócio jurídico. O negócio jurídico poderá ser plenamente socorrido em razão do princípio da conservação dos negócios jurídicos. O juiz
Se der para salvar o negócio, ele tem essa obrigação. Ele não pode sair anulando de plano. Vamos conhecer. Pessoal, e aqui eu estou falando do artigo 142, 143, 144 do Código Civil. No 142, nós vamos perceber que o erro quanto à indicação de uma pessoa ou coisa não irá contaminar o negócio jurídico se for possível identificar essa pessoa ou essa coisa cogitada. Vamos imaginar que você vai deixar no seu testamento alguém como recebendo parte do legado, né? Vai receber um bem. E você, na hora de qualificar essa pessoa, coloca que ela é solteira ou insere algum dado errado dessa pessoa dentro do seu testamento. Você não errou a pessoa, a única coisa que você errou foi a identificação. Você sabe quem é que você quer prestigiar neste momento. Ora, se for possível identificar esta pessoa e promover essa retificação e até mesmo identificá-la, pessoal, sem essa retificação, você escreve lá que ela é solteira, mas a pessoa é casada, pronto, não vai haver anulação do negócio jurídico, desse negócio jurídico do testamento, né, que é um negócio jurídico, diga-se de passagem, unilateral. Não haverá a invalidação dele. Não. Se é possível você identificar a pessoa ou a coisa, o objeto, beleza, fechou. É um erro apenas acidental. Mantém-se o negócio jurídico, sana aquela particularidade e vida que segue. O mesmo no caso de um objeto, vamos imaginar um animal. Você quer comprar um animal, indica qual o animal na expectativa de que ele tenha vencido determinado torneio do ano de 2007. Porém, esse animal, ele acabou vencendo esse torneio, não de 2007, mas sim de 2006. Ora, só houve um erro quanto a essa indicação. Beleza? Segue o jogo, não se falará em invalidade nos termos do 142. O 143 é mais simples ainda porque se trata do erro de cálculo. Quando você faz ali um cálculo e ultrapassa para mais ou um pouquinho ele volta, né, para menos, não haverá invalidação. Imagina que você compra 100 sacas de café acreditando que vai pesar uma média de 600 quilos ou até mesmo não tenho a mínima ideia, vamos imaginar que vale aqui uma tonelada o peso. Meus caros, se eventualmente você compra, ao invés de uma tonelada redondinho, vem 950, uma tonelada e 100, uma tonelada e 5. Veja, aqui é apenas um erro de cálculo. Não há que se falar em validação, não há que se falar em nulidade relativa, não. O negócio se mantém. Se foi para mais, paga a diferença. Se foi para menos, devolve aquilo que eu paguei a mais e pronto. O negócio jurídico está perfeito e acabado. O 144, para arrematarmos, né, pessoal, é quando a figura do declaratário se oferece, declaratário que é o destinatário da manifestação da vontade, ele se oferece para sanar o vício, né? Ele percebe que não há uma conformidade da vontade real e da vontade manifesta e ele se oferece. Ora, aí não tem nem que falar em erro, muito menos nem em anulação, porque a pessoa percebendo que está acontecendo um equívoco por parte do declarante, ela poderá muito bem reparar isso daí e convalescer. O sujeito compra o imóvel 4, né, de uma determinada planta e fica feliz da vida, diz ainda pro vendedor, nossa, estou tão feliz, comprei esse imóvel, né? Mas na hora de escrever no contrato, escreveram o imóvel 74. Ora, se o próprio vendedor disser, olha, está escrito aqui o imóvel 74 na planta do condomínio, mas eu vou retificar isso aqui, eu vou te vender. Eu vou o quê? Possibilitar a conformidade da vontade real com aquela vontade manifesta e você vai receber o imóvel 4. Perfeito? São hipóteses de erros acidentais, são hipóteses que não levam à anulação do negócio jurídico. Pelo contrário, apenas convalesce e se mantém aperfeiçoado e acabado. Tá joia? É isso então, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês sobre o erro. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Então deixa o teu like se você curtiu, faça o seu comentário. Ainda, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa ser avisado das eventuais postagens que aqui são feitas diariamente. Pessoal, conto com a sua ajuda. Compartilhe o vídeo com seus amigos e ajude-nos a fomentar e incrementar cada vez mais o ensino e principalmente o aprendizado do direito. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula. Nós vamos falar de dolo. Até mais, pessoal!